Ok, estamos de volta com o Dia News, primeira edição. Antes do intervalo, a gente teve o sinal perdido, onde a Lalesca ao vivo conversava com o diretor do IDEP, Geraldo Magela. Vamos então novamente voltar com a Lalesca, tentando restabelecer o sinal. Oi, Lalesca, você me escuta? Escuto, sim. Então, recomeçando, posso recomeçar aí? Ok, Lalesca, é com você. As informações que o diretor do IDEP prestava para a gente sobre, inclusive, a licitação para obras em duas barragens aqui no Piauí. Então, recomeçando, depois do acontecido em Brumadinho, muita gente lá em José de Freitas ficou preocupado por causa da barragem, que ainda não começou a obra lá. A barragem de Bezerro de José de Freitas, ela ainda apresenta perigo para a população? Na situação atual, não. Com a medida emergencial que nós fizemos no ano passado de rebaixar o nível do sangradouro, ela não vai atingir sua cota máxima. Então não vai chegar ao ponto onde houve a infiltração na parede no ano passado e que causou risco sim no ano passado. Então, na situação atual não existe. O nosso diretor de engenharia, o Dr. Carvalho, esteve ontem lá vistoriando a obra e continua na situação estável. Caso venha a mudar essa situação, como nós fizemos no ano passado, de avisar o Corpo de Bombeiro e pedir a evacuação de toda a área de risco, nós faremos isso também. Mas eu asseguro que nessa situação atual não apresenta risco. São duas licitações para reconstituição das barragens, tanto em José de Freitas, mas também em Campo Maior. Essas duas andam juntas? Como está o processo? Sim, está em fase final. Já essa semana vai ser divulgado o vencedor das duas licitações. Quando é que essa obra pode ser começada? Tem um período de tempo aí já previsto? Só atendendo os prazos legais da lei de licitações, assim que for concluída, fazer as publicações necessárias, já será feito o contrato da empresa e iniciar a obra de imediato. O IDEP é responsável por 11 barragens e o DENOX 25. Existe um problema aí na barragem de Caldeirões, algumas fissuras por causa de uma obra do DER, porque caminhões passam por cima do paredão. O que a gente pode falar sobre essa barragem? Essa barragem de Caldeirão é de responsabilidade do DENOX. Então eles que fazem vistoria e que têm maiores informações para dar. Mas acredito que eles devem estar tomando todas as providências necessárias. Como é que funciona esse processo de vistoria nessas 11 barragens responsáveis aqui pelo governo? São feitas vistorias periódicas e em prazos mais curtos à medida de que estão sendo necessário fazer. Vai um técnico, um engenheiro do IDEP, fazer toda uma avaliação da parede, sangradouro, de toda a estrutura, de como está naquele momento. Aqui no Piauí, além dessas duas barragens que recebem atenção, tanto de Campo Maior como de José de Freitas, existe mais alguma outra que está sendo fiscalizada, está sendo monitorada? Todas são fiscalizadas. Agora, além dessas duas, tem duas que estão com o projeto pronto e também já iniciado o processo de licitação, que é a barragem Pedra Redonda, hoje denominada Joaquim Mendes, em Conceição do Canidé, e a barragem Petrônio Portela, em São Raimundo Nonato. Como está o processo de licitação dessas duas? Qual é a obra que tem que ser feita lá? É a obra de reestruturação total da barragem. No caso de Pedra Redonda, tem uma erosão regressiva no sangrador da barragem, então é a recuperação desse sangradouro. Tem uma ponte sobre a barragem que também já precisa de recuperação. Quer dizer, cada uma tem os seus pontos específicos e o projeto aponta o que deve ser feito. Não é comum, os problemas de uma barragem não são o mesmo de outras. Só para deixar a população aí piauiense tranquila, então não há problemas, não há perigos, sobre nenhuma barragem. No momento atual, não. É óbvio que pode vir a ter um fato novo, mas no momento atual não há risco. Ok, muito obrigada, tenha uma ótima tarde. Então, sobre ainda a barragem de Brumadinho, lá trabalhava um piauiense chamado Edson Rodrigues. Ele trabalhava por uma empresa terceirizada para a empresa Vale, que era a responsável por essa barragem de Brumadinho. O Edson, ele está ainda desaparecido, a família ainda não tem notícias sobre ele. Eles procuram notícias a partir da empresa, mas ainda não tiveram. A última vez que a família conseguiu falar com o senhor Edson foi ainda no mesmo dia, na sexta-feira, 1 hora antes de acontecer o que aconteceu lá na barragem de Brumadinho. Volto com você, Nájila Fernandes.
Ok, Lalesca, muito obrigado. Uma ótima tarde. Olha, a partir de fevereiro, os piauienses contarão com um apoio a mais na procura por pessoas desaparecidas e um programa de proteção a testemunhas. A Delegacia de Desaparecidos compõe a Delegacia de Homicídios e é a primeira aqui no Piauí. A Delegacia de Desaparecidos vai funcionar a partir de fevereiro na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa no bairro São Pedro e vai contar com um programa de proteção à testemunha. Mesmo com a formação dessa unidade especializada, os registros podem ser feitos em qualquer outra e não é necessário esperar 24 horas após o desaparecimento da pessoa. Que é uma necessidade, nós temos no dia a dia recorrente os registros de desaparecimento de pessoas. Precisa ter uma investigação. É uma delegacia como outra qualquer que tem que ter uma equipe disposta a investigar no seu dia a dia. Porque há aquela informação de que uma pessoa tem que esperar 24 horas para que inicie-se uma investigação de desaparecimento de pessoa. Negativa, a pessoa imediatamente tem que procurar a delegacia e fazer o registro para que se inicie a investigação. De acordo com o delegado, um novo sistema vai ser implantado nas delegacias para dar mais rapidez à solução de cada caso. O trabalho dos delegados vai ser analisado de acordo com o prazo estipulado para cada investigação. Eu estou aqui agora, no próximo mês, fazendo uma reunião com os delegados da homicídio. Nós vamos criar meta aqui. Por exemplo, hoje aconteceu um homicídio. O delegado da Homicídio Sul vai lhe receber aquele inquérito policial. E lá no computador dele vai ter um sinal amarelo. Dentro de 30 dias, se ele não resolver aquele caso, ele vai ter um sinal vermelho para chamar a atenção dele, que ele tem que resolver aquilo no tempo hábil. Se não resolveu ainda nas 24 horas, nas 72, ele tem 30 dias para resolver. Mas então, explicar por que não resolveu, mas tem que fundamentar a explicação. Acordo entre governo do estado e a Justiça Federal vai permitir que 290 famílias que estão nas margens do Rodoanel ganhem titularidade de imóveis. Zanviana. No total, 250 famílias serão contempladas com o título de propriedades de imóveis. 150 no assentamento Santana, Nossa Esperança, 60 no assentamento Vale da Esperança e 80 famílias serão contempladas no assentamento Nossa Vitória. A regularização judiciária dos assentamentos à margens do Rodoanel de Teresina é um acordo entre o governo federal, por meio da Secretaria de Estado de Transportes, a S-Trans, e a Justiça Federal, e vai ser homologado judicialmente nos próximos dias. No Brasil, hoje, dia 28 de janeiro, é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Escravo, data que marca a luta contra todas as formas de trabalho escravo e análogo. E aqui no Piauí, alguns municípios registram situação de escravidão, no que diz respeito à mão de obra. As características do trabalho escravo são uma jornada exaustiva, trabalho degradante, forçado e por dívidas. De acordo com o Ministério do Trabalho do Piauí, 74 pessoas foram resgatadas nessas situações em 2018. A principal atividade encontrada no trabalho escravo é o agronegócio. E os principais municípios são Redenção do Gurgueia, Jerumenha, Picos, Parnaíba e Teresina. Durante muito tempo, na atividade de produção de carvão, que é acessório do agronegócio, porque você precisa limpar a área, depois você tem que dar uma destinação econômica para o material lenhoso, ocorria muito trabalho escravo. Houve uma redução, mas hoje ainda ocorre muitos casos de trabalho escravo na atividade de carvoaria. Em 2018, nós resgatamos 74 trabalhadores no estado do Piauí em algumas áreas, como essa da atividade da carnaúba e também na atividade pedreira, que tem se detectado um aumento também crescente do número de trabalhadores reduzidos à condição análoga de escravo. A partir de denúncias, o Ministério do Trabalho executa as fiscalizações com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público. Quem coloca essas pessoas nessa situação pode levar detenção de 2 a 8 anos e quem trafica pessoas de 4 a 8 anos. Quando é detectado trabalho escravo, se os trabalhadores forem do próprio local, seja da cidade ou do estado, o infrator ele vai ser responsabilizado na esfera civil
pagamento de indenizações por danos individuais e por danos morais coletivos. Responsabilização no âmbito trabalhista, ou seja, vai ter que pagar todos os direitos daqueles trabalhadores imediatamente no momento do resgate. E vai ser responsabilizado também na esfera criminal. Olha, só uma correção. Aqui no Brasil, hoje, dia 28, é comemorado e considerado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, e não o Dia Mundial, como eu falei agora há pouco. Mudando de assunto, não é fácil para os professores transformar o aprendizado em uma tarefa lúdica, especialmente no caso das crianças pequenas. Para ajudar, neste fim de semana foi realizada uma oficina de jogos aqui em Teresina. Pais, profissionais da educação e psicólogos se reuniram na manhã do sábado para participar de uma oficina de jogos para despertar a criatividade das crianças. A Sociedade Mundial de Pediatria, ela recomenda que até 2 anos de idade a criança não tenha nenhum acesso a telas, nem televisão, nem tablet, nem celular. O que é muito diferente da realidade que a gente vê por aí, de crianças com menos de 1 ano que já fazem com o dedinho, né? Esse despertar para criar o brinquedo, para tornar mais lúdico, também não só aproxima a criança, como tira ela também desse mundo tão presente na nossa vida. Verdadeiro desafio por conta da invasão tecnológica, a Amanda participa da oficina para usar o que aprendeu com um filho de 3 anos. O Augusto, ele tem um pouco de dificuldade na fala, então essa parte do imaginar, do teatrinho, ela deu muitas dicas interessantes de como abordar para estimular ele nesse aspecto. Então, está sendo muito válido o curso. Desafio também é para os professores. Peça importante no aprendizado e desenvolvimento criativo das crianças. Você criar brinquedos que possam ser utilizados no consultório, ou enfim, você como mãe também possa utilizar para estimular seu filho, eu acho isso fantástico. Despertar o interesse das crianças por brinquedos que vão ajudar no aprendizado, no conhecimento, essa é uma missão complicada nos dias atuais, mas que é possível com dedicação e criatividade. Quando a família escolhe, pensa no brinquedo que está sendo oferecido, pelo desenvolvimento, esse brinquedo vai ser um colaborador aí, não? Em toda a aprendizagem. Nem sempre é o recurso mais caro, às vezes o mais interessante é o mais barato, é o mais simples, é aquele que a criança produz, é aquele que é um convite para a imaginação, para a criatividade da criança. No próximo bloco você confere o quadro Política de A a Z com Arimateia Azevedo. E ainda nesta edição você vai ver como foi a partida entre Altos e ABC de Natal pela Copa do Nordeste.